Versículo 19 diz que Sambalate, Gesem e Tobias estavam zombando de Neemias, porque estava tudo destruído aos olhos carnais, como a Gabriela orou aqui, era inviável e impossível. Mas ele diz: o Deus dos céus nos fará prosperar, aleluia. A fé de Neemias estava no Deus dos céus. Ainda, irmãos, que nós sejamos zombados, viremos chacota, porque nós nos posicionamos numa vida de retidão, santidade e adorador de Deus. Fiquemos firmes, porque o Deus dos céus nos fará prosperar, porque toda vez que você se propõe a agradar a Deus, o inimigo se levanta para desanimar você, aleluia. Os fiéis a Deus sempre vão sofrer escárnios, sempre aqueles que querem levar uma vida de retidão vão virar chacota. O mundo despreza a vida da gente, porque nós queremos uma vida no padrão de Deus. Nós queremos viver conforme a palavra de Deus. Eu havia dito aqui para você no domingo sobre os 10 mandamentos. Eu falei para você, a primeira tábua estava descritos 4 mandamentos em referência da nossa relação com Deus. E na segunda tábua, os 6 mandamentos que estava descrito em relação de mim para o convívio social. Então as regras estavam lá muito bem claras. E o primeiro mandamento está escrito o quê? Digam para mim. Sim. Depois não fazer imagem de escultura. Depois consagrar um dia ao Senhor. E também não falar o nome dele em vão, porque ele é santo. Então esses primeiros 4 mandamentos estão falando sobre a minha relação com Deus. Deus nos chama a atenção para uma comunhão exclusiva e prioritária para Ele. Ele não quer sobra, Ele não quer resto, Ele quer exclusividade. Ele quer que Ele seja a ocupação do nosso coração. Tudo que estiver no primeiro lugar, na nossa dedicação, na nossa preocupação, isso está ocupando o lugar de Deus. Nós não devemos adorar a imagem. Muitas vezes nós, os evangélicos, adoramos o bispo, o pastor, o cantor gospel, a arca da aliança, o palco, o altar. Adoramos o levita, adoramos aquela música, adoramos um monte de coisa. Nós falamos de uns e outros, mas na verdade nós muitas vezes colocamos ídolos em nossos corações. Mas isso é assunto para outro tema, para outra pregação. O que eu quero me ater em você agora neste momento é o versículo 20. Então lhes respondi diante da chacota, diante do desprezo. Neemias responde: vocês podem estar olhando, tudo está destruído. Vocês podem olhar, nada há esperança. Vocês podem olhar para a minha situação e dizer: será que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Você pode achar que não há solução para os meus problemas, mas eu vou dizer para você: o Deus do céu me fará prosperar. Porque não importa a situação em que vivamos, o Deus dos céus nos fará prosperar. É assim que Neemias responde aos seus opositores, crendo que o Senhor está com ele, crendo que o Senhor fará prosperar os trabalhos em suas mãos. Olha a sua mão. Em nome de Jesus, todo o trabalho que você fizer com essas mãos, o Senhor fará prosperar para a glória e honra do nome dele, aleluia. Tudo que você fizer com essas mãos, você irá progredir, você terá bom êxito, você será bem sucedido em tudo que você fizer, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero te mostrar algumas pessoas que prosperaram na presença de Deus. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Vou ler para você, para a gente não demorar muito, que hoje nós vamos estar orando por vocês. O Senhor estava com José, e foi varão próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio, que era Potifar. Vendo, pois, o seu senhor Potifar, que o Senhor Deus estava com José, e que tudo o que ele fazia
o Senhor Deus poderoso fazia prosperar as obras das mãos de José. Nesse capítulo 39, 8 vezes está escrito que o Senhor estava com José. O número 8 na Bíblia significa ressurreição. Amém? Então tudo que estiver morto na sua vida, em nome de Jesus, independente do departamento, da situação, do local, independente de tudo, em nome de Jesus, o Senhor estará com você. O Senhor estará com você como esteve com José. As mãos do Senhor estará sobre você, e o Deus dos céus te fará prosperar em nome de Jesus. Não importa a situação, não importa a adversidade, a porta que está fechada o Senhor vai abrir, os caminhos que estão obstruídos o Senhor vai limpar, os atentados contra a sua vida o Senhor vai libertar, e o Deus de Israel, o seu seguro, a sua fortaleza, o seu refúgio, estará ressuscitando tudo que está morto, tudo que está estagnado em nome de Jesus. Aleluia. O versículo 3 do capítulo 39. Vendo, pois, Potifar que o Senhor Deus estava com José, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava as obras de suas mãos. Olha que coisa interessante. Potifar teve bom senso. Percebeu que Deus estava abençoando tudo que José fazia. E aproveitou. Colocou José não mais como escravo. Porque lá como escravo, ele estava prosperando. Potifar viu aquilo e falou: vou trazer esse homem para mais perto. Porque o Deus dele está abençoando ele. E é difícil, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente se ilude. Às vezes nós temos pessoas perto de nós que está fazendo a coisa prosperar, mas nós, por causa da inveja, a gente repudia, despreza, desdenha, humilha, maltrata. E às vezes nós mesmos somos o alvo da bênção de Deus, e as pessoas têm inveja de nós. Então muitas vezes, irmãos, a maioria das vezes os irmãos vão ter inveja do ministério que Deus deu na sua mão, dos dons que Deus deu para você, da sua vida material que Deus está abençoando e vai abençoar mais, ao invés de ter bom senso, de se juntar com você para também ser abençoado. O segredo de José foi escolher ser fiel a Deus, ser fiel aos sonhos que Deus deu para ele. Deus usou a vida de José, irmãos, para preservar toda a nação, o mundo inteiro de sua época, e principalmente a sua família. Presta atenção. Deus está usando você e vai usar você, se você for fiel a Ele, para preservar e cuidar da sua família. Só que você está passando pelo processo. Nós ontem falávamos aqui sobre a metanoia, falávamos sobre a largata, que é a velha natureza, e o processo, que é o casulo. O processo onde você se sente amarrado, o processo onde você se sente espremido, o processo onde você se sente isolado, o processo onde você se sente no escuro, o processo onde você se sente excluído, sozinho, abandonado. Mas eu estou dizendo para você, esse processo chama casulo, e o Senhor está gerando uma nova pessoa no seu caráter, aleluia. Com isso, o Senhor dará para você a nova vida, e você será uma linda borboleta, aleluia. Olha para o seu irmão do seu lado, olha aí a borboleta. Aí, companheira, borboleta. Aí, Paulo, borboleta vermelha. O Marlon, a borboleta roxa. Aleluia. O Maurício, a borboleta rosa, Maurício. A borboleta. Mas antes de ser uma linda borboleta, tem que estar no casulo. O processo que ninguém quer passar. Está doendo? Cante. Está sofrendo? Cante. Está passando por maus pecados? Cante. Foi isso que eu falei para você aqui. Eu já estava sofrendo. Irmãos, olha, eu sofri tanto que eu emagreci 10 quilos. Fiquei fitness.
porque o meu marido estava lá. E eu tive que vencer, irmãos, um trauma muito grande. Eu tinha que atravessar de balsa de Santos para o Guarujá, porque ele estava no Guarujá. Daqui até o Guarujá era 3 horas de viagem, entre ônibus e balsa. Para chegar lá e encontrar ele, ficar meia hora, porque ele estava na UTI. E sair de lá e ter que voltar todo o percurso. Um dia eu ajoelhei diante do Senhor e eu falei: Senhor, obrigado, a luta foi boa, mas eu não aguento mais. Segunda-feira. Terça-feira eu tinha que pregar na igreja de um pastor que estava com um processo judicial para liberar uma vaga na hemodiálise lá na Santa Casa. Porque nós só conseguimos porque o Senhor abençoou, irmãos, não tinha vaga. E graças a Deus que foi antes da pandemia. Eu estou falando de 2019, janeiro de 2019. Quarta-feira, terça-noite mesmo, quarta-feira à noite. Eu estou aqui na igreja, estava eu, a Eliane, o Marlon, a Gabriela, porque nós éramos essa multidão de gente. E glória a Deus que vocês estão aqui hoje. Agora a carga ficou mais leve, porque agora a gente divide com todo mundo um pouquinho. Né? Se a carga é pesada para carregar, nós vamos dividir. E aí eu sei que naquela noite o Dr. Uchoa me ligou e falou: olha, liberaram lá para o Paulo sair e ir para a Santa Casa. Irmãos, eu nem dormi de tanta alegria. Eu já tinha virado meu cativeiro e a vitória era nossa. Cheguei lá, ele foi para a Santa Casa, tá até com o vestidinho branquinho, uma camisola de doente. Aquela camisola que fica refrescante atrás. E isso daí foi na internação agora esses dias, né? É que ele pegou o carrinho da fisioterapeuta e ficou fazendo arte no corredor do hospital. Eu sei que ele estava lá sozinho no Emílio Ribas, irmãos. Esse menino me sobe no térreo, lá no terraço, fuçando em tudo, porque ele já estava bom. E aí os médicos, as enfermeiras acharam ele, achava que ele ia querer se suicidar lá em cima no prédio. Ele estava fuçando mesmo, querendo andar, porque já estava, porque lá não pode entrar nada, a gente não podia nem levar roupa, tudo era de lá. Escova de dente, tudo, não podia levar nada. Foi uma luta muito grande, irmãos, mas nós vencemos, para a glória de Deus. Depois disso teve mais 3 internação que ele achou por graça, né? Bonito do jeito que ele é, de pegar bactéria no hospital. Aí uma internação foi 25 dias, a outra internação foi 32 dias, a outra internação foi 18 dias, e passamos Natal e Ano Novo lá, internado. O último agora deu entrada já quase sendo enterrado, já com sinalização de óbito, estava uma luz bem vermelha, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Bactéria no corpo inteiro, até no último fio de cabelo. Mas vencemos. Vencemos para a glória de Deus. Irmãos, quando eu falo para você, creia, creia. Eu não estou falando de utopia. Eu estou falando de luta, irmãos. Eu estou falando de eu sair daqui com 2 ovos num potinho plástico para comer no meio do caminho, porque só tinha ovos para comer. Eu estou falando para vocês, irmãos, do sofrimento de ver esse homem rolando numa cama de dor, inchado a ponto de explodir, porque os rins tinham parado completamente, ninguém fazia nada. A gente ia lá no UPA e davam um analgésico para ele, e estava tudo certo. Volta para casa. Ainda bem que nós não pegamos o período da pandemia, senão misericórdia. Mas o Senhor em tudo nos deu graça, vitória. Creia. Será que a sua vida estava pior do que a vida de José? Será que a situação que você está vivendo estava pior do que a vida de José, que os irmãos jogaram num poço, venderam como escravo, ele trabalhou como escravo, depois foi preso injustamente? Mas em tudo ele escolheu ser fiel. No capítulo 41, irmãos, versículo 52.
E o nome do segundo filho de José foi Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Na terra da minha aflição. Deus, Ele vai prosperar você onde você está. Porque se você estiver num lugar propício, a glória não vai ser dele. Mas se você estiver num lugar inóspito, se você estiver num lugar árido, deserto, Deus vai fazer você prosperar. E a bênção, a glória, a bênção vai ser sua e a glória vai ser dele. Por isso que você pode dizer: Efraim, na terra da aflição que eu estou vivendo, Deus vai me fazer prosperar. E Deus faz coisa que você nem imagina. Deus abre mar vermelho. Aleluia. Deus pega a madre, o ventre de uma mulher de 99 anos e faz gerar filhos. Um homem de 100 anos fazer filhos. Por isso, se você está achando que você não pode ter filho, cuidado, vigia na terra. Até os 100 anos há esperança. Deus faz chover pão do céu, irmãos. Deus fecha a boca do leão. Deus tira você da fornalha. Deus ressuscita. Deus restaura e restitui. O Senhor, Ele cura, Ele liberta, Ele renova. Ele derruba as muralhas através de gritos. O Senhor, Ele devolve a visão. Ele devolve as pernas para o coxo. Ele devolve a voz para aquele que está mudo, aleluia. Ele faz coisas maravilhosas. Presta atenção. Deus inventou o dinheiro. Não foi o diabo, viu? Foi Deus. Deus inventou o dinheiro e deu na mão de Abraão. Aleluia. E ele prosperou num tempo de crise. Lembra que eu falei para você sobre estar perto de quem tem a bênção? Ló foi muito esperto, como foi Potifar. Ele encostou em Abraão para poder também receber a bênção. Aleluia. Isaac, descendente de Abraão, herdou tudo do pai, mas também passou por uma grande crise. O tempo em que ele vivia, a terra estava tão seca, não era frutífera, estava árida, não havia chuva. Ele queria ir para o Egito, como o pai dele falou, e Deus falou: não vá para o Egito, porque a bênção que você precisa está nas minhas mãos, e eu vou dar para você como eu dei para o seu pai. Aleluia. Então, sob a palavra de Deus, Isaac ficou em Gerar. A Bíblia diz que ele plantou uma semente e em um ano ele colheu 100. Aleluia. Capítulo 26 de Gênesis. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano com medidas, porque o Senhor abençoou Isaac. Aleluia. Então a bênção que você precisa está na mão do Senhor. Repita comigo: o Senhor Deus dos céus me fará prosperar. Efraim, na terra da minha aflição, o Senhor me fará prosperar. Ainda que a terra esteja seca, árida, infrutífera, sob a palavra do Senhor, eu vou semear, em nome de Jesus. Aleluia. Exalte o Senhor, pois Ele é santo. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. A bênção que você precisa está na mão do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Conta a história de um rei muito novo, o rei Uzias. Ele tinha 16 anos e ele reinou em Jerusalém, em Judá, durante 52 anos. A Bíblia diz que ele fez tudo o que era reto diante do Senhor. Ele começou bem, mas terminou mal. Tome cuidado. A Bíblia diz que no início ele persistiu em procurar ao Senhor, a face do Senhor, nos dias do profeta Zacarias. Aleluia. Então ele diz assim: buscou o Senhor. Vamos ler o versículo? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus,
E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. O segredo da sua vitória está em buscar a face do Senhor. O segredo da sua vitória está diante do Senhor. Você terá prosperidade social. A Bíblia diz que você vai ser bendito quando você entrar. Sabe aquele irmão que todo mundo fica feliz quando vê? E não faz almoço se o irmão não tiver de folga para poder ir? É bem essa unção. Aleluia. Então, irmãos, você será próspero socialmente. Você será espiritualmente próspero. Você será materialmente próspero. Você será fisicamente e mentalmente próspero. Aleluia. Porque você estará buscando a face do Senhor. Uzias, irmãos, buscou a face do Senhor, recebeu graça, força, recebeu a bênção. Quando você busca a face do Senhor, você é renovado espiritualmente, avivamento, aleluia. Por exemplo, no nosso meio, hoje o nosso irmão reparou que havia uma unção de quebrantamento no nosso meio. Isso é um índice do avivamento. Porque o avivamento só vem depois do arrependimento. Então, quando há quebrantamento de coração, onde nós dizemos: somos pecadores, Senhor, não somos dignos nem de levantar o nosso rosto diante de Ti, então o Senhor nos trará avivamento, aleluia. 2 Crônicas, o capítulo 14, 15 e 16, também tem uma coisa importante. Lá o autor, ele descreve: buscar ao Senhor durante 8 vezes. O que significa o número 8 na Bíblia? O quê? Ressurreição, aleluia. Você busca o Senhor e o Senhor faz com que você seja renascido de Deus. Busque ao Senhor com fervor. Busque, deseje o Senhor com toda a força do seu coração. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, está escrito assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, se você busca o Senhor, Ele vai te ouvir. Buscar-me-eis e me achareis quando? De todo o coração, quer dizer, com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência, com toda a sua vontade, aleluia. Você deve buscar ao Senhor com todo o seu coração, aleluia. Você deve ter fome e sede da justiça de Deus. Você deve se dedicar ao Senhor, aleluia. Quero mostrar uma coisa para você. O que é isso aqui? Segundo o Google, aqui tem 30 mil gotas de água. Alguém quer um pouco de água? Tá limpinha. Aí eu peguei o conta-gotas lá do meu marido. Isso aqui é a água do esgoto lá de casa. Uma gota. Vou mexer com o dedo, né? Agora tem 31 mil gotas aqui. Alguém quer um copo com água? Tem certeza? Mas que diferença faz? Só foi uma gotinha no meio de 30 mil. O dedo estava limpo. Tem certeza que você não quer um copo com água? Aí às vezes você olha para você e as pessoas olham para você e dizem: ah, isso só não tem nada a ver. Esse pecadinho, nada a ver. É só um pecadinho tão pequenininho, né? O que isso significa? Diante de todos os bens que eu faço diante do Senhor, diante de todo esforço que eu faço diante do Senhor, é só um pecadinho. Ah, eu não vou ler a Bíblia hoje. O que tem? É só hoje. Mas aí junta amanhã, e depois de amanhã, e depois, e depois. O Senhor, Ele falou que nós devemos buscá-lo de todo o coração.
Agora, se eu buscar o Senhor, 99% do coração, Deus quer? 98? 95? O Senhor, Ele quer 100% do seu coração. Então por que a gente tenta barganhar com Deus? Por que a gente tenta negociar com Deus? Deus precisa de mim? Então por que eu fico tentando negociar com Ele? Ah, Senhor, se eu fizer isso, o Senhor pode fazer aquilo. Se eu fizer desse jeito, o Senhor pode fazer daquele jeito. Quem sou eu? Uma gota de água de esgoto no meio de 30 mil gotas, quem que vai querer tomar essa água? Nenhum de nós. Ainda que não tivesse mexido com o dedo. É só uma gota. Faz diferença? Então, aquele pecadinho nada a ver faz diferença. Torna-nos corrupto, sujo. Por isso que Ele quer que nós nos dediquemos completamente à vontade dEle. Não adianta você querer ter vitória de Deus se você não se esforça. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, ainda que seja uma vez no mês. Se você não tira aquelas práticas que Deus odeia. Se você não se coloca de santidade diante de Deus, se você não muda o seu jeito de falar, se você não muda o seu jeito de conversar, se você não muda as coisas que você tem visto nas mídias sociais, Deus, Ele não quer 30 mil gotas da sua vida. Aquela uma gotinha de pecado vai sujar todos vocês, vai sujar por inteiro. Todas as práticas que nós fazemos que ofendem a santidade de Deus deve ser tirada das nossas vidas por completo. Se a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência, a aparência da sombra, da cogitação do mal, dirá do mal. Esse negócio de crente meia boca, Deus não aceita. Não tem negociação, ou é santo ou é profano, ou anda no caminho largo, ou anda no caminho estreito. Só de estar no muro, indeciso, já serve o diabo. Porque Deus não se agrada de indecisão. É necessário que eu e você tenhamos certeza que Ele é santo e Ele exista. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É importante você saber que Ele é galardoador. E se você buscar, Ele vai te responder. Concluímos então. Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. O salmista, aleluia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O justo se caracteriza pelos seus frutos. Você quer conhecer alguém? Olha o fruto dela. Vamos falar o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está faltando um. Longanimidade. Então o justo se caracteriza por esse fruto, que é a descrição do caráter de Jesus que Ele gera em nós. Aleluia. O justo, ele se caracteriza pela obediência à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não, ele não faz. Se a palavra de Deus diz pode, ele vai lá e faz. O ímpio já não é assim. Ele anda segundo o curso desse mundo. Você sabe quem é o ímpio? Isso mesmo. É o crente que está dentro da igreja, disfarçado de crente, mas vive vida de mundano. Xinga palavrão, mente, engana, maltrata, mau testemunho. Esse é o ímpio. É o que está na igreja, com a capa de crente, mas lá em casa, põe um circo pegar fogo. Dá um mau testemunho sem tamanho. Você tem capacidade de olhar para ele e falar assim: acho que eu nem vou na igreja, porque para ser desse jeito. É o joio no meio do trigo. É necessário que ele exista. No dia do arrebatamento nós vamos ver quem é quem. Nós somos trigo, amém? Você vai para o céu? Aleluia. Então nós não andamos segundo o conselho dessas pessoas que estão dentro da igreja, mas não são sinceros e íntegros diante do Senhor.
Por isso que há distinção entre as trevas e a luz, entre os justos e os ímpios. E a palavra do Senhor diz em Malaquias: então saberão quem é o justo e quem é o ímpio, porque o Senhor é quem vai separar. Os cristãos justos, eles são conhecidos pelas suas práticas, pelas coisas que fazem de maneira correta e justa na presença do Senhor. Esses buscam se edificar na palavra do Senhor. Olha aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Crente que fica brincando com as coisas santas de Deus, se afasta deles. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a correntes, ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Está aí. O Deus dos céus nos fará prosperar, quando nós buscarmos a sua face e obedecermos a sua palavra. Então, se você está vivendo vida de tribulação e dificuldade, começa a colocar sua vida no prumo, porque Deus, Ele vai intervir a seu favor. Estamos aqui, irmãos, encerrando, e eu oro para que o Espírito Santo compunja o seu coração uma vida de santidade e retidão, amém? Você que quer oração, possa vir aqui à frente, que o pastor, ele vai orar por vocês, amém? Aleluia.